Olá, cá estamos nós para dar continuidade a esta nossa reflexão em relação à língua cabo-verdiana. Para hoje temos como título Cabo Verde, bilinguismo ou diglossia. Na reflexão anterior ficamos a ver a questão das teorias que explicam a origem da língua cabo-verdiana. Recapitulando, nós temos a teoria eurogenética, a afrogenética, a neurogenética e a sociogenética. Mas antes de entrarmos na reflexão acerca destas teorias e daquilo que elas defendem, vejamos uma definição de língua que é dada por Baltasar Lopes da Silva, escritor cabo-verdiano, membro do movimento claridoso. Línguas, mais seguro e duradouro documento da ação dos homens através do tempo e do espaço. Visto que é através da língua que se perpetua no tempo e na história as ações dos homens. Nós acabamos por não ter conhecimento acerca da pré-história, um conhecimento mais profundo acerca da pré-história, porque não havia escrita. Os únicos vestígios são os deixados ou encontrados na pedra. É possível que os primeiros homens utilizassem ou se servissem de outros materiais, porém esses materiais foram consumidos pelo tempo. A pedra talhada é o único vestígio que nós temos dos primeiros homens. Mas, após a invenção da escrita, os povos, desde os sumérios, os acádios, os babilónicos, etc., conseguiram deixar a sua história escrita. E mesmo na África continental, os povos que não tinham acesso à escrita conseguiram manter a sua história através da oralidade, através dos griots, que cantavam a história da África entre reinos e impérios. E essa forma de perpetuação da história chegou até aos nossos dias. Em relação às teorias que defendem a origem do crioulo, a teoria eurogenética defende que o crioulo fora criado por colonizadores portugueses como forma de simplificação da língua portuguesa, tornando-a inteligível para os escravos. A teoria neurogenética defende que o crioulo se formara de modo espontâneo entre os escravos, valorizando a estrutura gramatical inata ao ser humano, ter-se-á desenvolvido através das crianças que estavam expostas ao input. Esta é uma teoria defendida pelo linguista norte-americano Noam Chomsky. E, por fim, a teoria sociogenética, que defende que a língua portuguesa metamorfoseou-se. O povo menos forte e menos civilizado ficou submetido ao mais forte, partilhando assim a língua do povo mais civilizado. Portanto, pondo isto em miúdos, o povo menos forte eram os escravos, que, usando a expressão de António Carreira, formavam uma espécie de Babel linguística, já que os reinões tinham por política separar os grupos linguísticos, de modo que os escravos não se pudessem juntar com os falantes das mesmas línguas para darem origem a revoltas contra os reinões. E a língua do dominador era a língua portuguesa. Depois do contacto entre os povos, o português modificou-se fortemente ao nível da fonética, da morfologia e da sintase. De forma muito sucinta, é isto que defende a teoria sociogenética, que é defendida, entre outros, pelo linguista cabo-verdiano Manuel Veiga. Portanto, ponto de situação nesta nossa reflexão acerca da língua cabo-verdiana. O crioulo e a criolidade nasceram a partir de uma aventura dramática e de um confronto dolorido entre seres humanos possuidores de línguas e de culturas com estatuto social diferente. Felizmente, esse confronto, hediondo a todos os títulos, esse encontrão, porque marcado com o selo da escravatura, acabaria
por fecundar o nascimento de um mundo novo, um mundo crioulo desde a origem, no campo antropológico e no aspecto linguístico. O crioulo cabo-verdiano não foi e não é uma dádiva, nem um empréstimo, nem uma mercadoria comprada. Ele é o resultado de uma recriação a partir do material lexical proveniente, sobretudo, de Portugal, do sistema gramatical basicamente africano e da reconstrução semântica local, isto é, cabo-verdiana. Portanto, é nosso objetivo hoje refletir acerca do bilinguismo e da diglossia. E é sempre importante utilizarmos conceitos para vermos a diferença entre esses dois conceitos, já que, como se costuma dizer, quem não distingue, confunde. O bilinguismo pode ser social ou individual. O bilinguismo social existe quando a presença de duas línguas dentro de uma sociedade tem consequências linguísticas e sociais. O bilinguismo social está sempre relacionado com o bilinguismo individual, uma vez que as circunstâncias sociais têm uma grande influência no processo de aquisição bilingue e variam de indivíduo para indivíduo. Considera-se bilingue um indivíduo que, para além da sua língua materna, possui uma competência linguística e comunicativa equivalente numa outra língua e que é capaz de utilizar uma ou outra em todas as circunstâncias com uma eficácia semelhante. Na relação subordinada, uma das línguas domina a outra, sendo geralmente a primeira língua que desempenha o papel dominante. A segunda língua é aprendida num contexto de primeira língua, geralmente através da tradução, e ficará sujeita a uma forte influência da língua materna. Ora, com esta definição do bilinguismo entramos na discussão sobre a diglossia. A diglossia será, ao fim e ao cabo, uma forma de bilinguismo. Só que há uma pequena diferença aqui. Quando o bilinguismo é real e efetivo, nós temos duas línguas, como aliás já diz o prefixo bi, dois em grego. Temos duas línguas e nenhuma delas ocupa realmente um estatuto diferente na sociedade. Claro, uma funcionará como língua primeira, outra como língua segunda, mas as duas são utilizadas nos mesmos contextos da educação formal, no contexto político, religioso, jurídico, etc. No caso concreto da diglossia, vamos usar um conceito de Ferguson. É uma situação linguística relativamente estável, na qual, além da variedade adquirida em primeiro lugar, se encontra também uma variedade sobreposta, muito divergente e altamente codificada, por vezes mais complexa ao nível gramatical, e que é a base de uma vasta literatura escrita e prestigiada. Esta variedade é geralmente adquirida por meio do sistema educativo e utilizada a maior parte das vezes na escrita e em situações formais do discurso. Neste ponto da nossa reflexão acerca do bilinguismo e da diglossia, aplicados estes dois conceitos à realidade cabo-verdiana, vejamos o que é que diz a Constituição da República de Cabo Verde no seu artigo 9º. Línguas oficiais. Diz o número 1 do artigo 9º. É língua oficial o português. Diz o número 2. O Estado promove as condições para a oficialização da língua materna cabo-verdiana em paridade com a língua portuguesa. O 3. Todos os cidadãos nacionais têm o dever de conhecer as línguas oficiais e o direito de usá-las. Reparem que nós temos como que uma situação dúbia aqui na Constituição. Não é nossa intenção entrar num debate
acerca da hermenêutica constitucional, mas ficamos assim um tanto ou quanto estarrecidos quando deparamos com a forma como a Constituição se refere à questão linguística. Primeiro, pelo título. Aqui diz línguas oficiais. Quando diz línguas oficiais, no plural, ficamos claramente com a sensação de que há mais do que uma. Mas o número 1 diz é língua oficial o português. O número 1 não diz a língua oficial é o português. Parecendo que não há uma nítida diferença. Isto continua. O Estado promove as condições para a oficialização da língua materna cabo-verdiana, em paridade com a língua portuguesa. A própria Constituição reconhece que há em Cabo Verde uma situação que não é de bilinguismo. Temos uma situação em que nós temos uma língua que é oficial e temos uma outra língua nacional e materna que deverá fazer o seu percurso para se tornar oficial. E o 3, todos os cidadãos nacionais têm o dever de conhecer as línguas oficiais e o direito de usá-las. O número 3 do artigo 9 da Constituição parece que faz um bocado de futurologia, sabendo que nós não temos línguas oficiais, temos língua oficial, que é o português. Portanto, aquilo que, quiçá, os legisladores deveriam fazer é esclarecer o número 1 do artigo 9. Retomando a nossa reflexão acerca do bilinguismo e da diglossia em Cabo Verde, na situação de diglossia, a língua mais familiar e de menor prestígio social, usada nas relações familiares, na cultura popular, no seio familiar e nas relações de trabalho, é considerada língua L, LOL, baixa, por ser uma língua comum ou coloquial. A língua usada na religião, no ensino, na literatura e em situações oficiais é considerada língua H, high, elevada, por ser mais cuidada e erudita. A variante low e a variante high complementam-se para satisfazer todas as necessidades comunicativas das situações diglóssicas. A língua low corresponde à língua materna, que é aprendida em primeiro lugar e é utilizada em contextos informais. A língua high corresponde à língua segunda, que é língua materna de um número muito restrito de cidadãos. Possui regras gramaticais mais complexas e cuja proficiência é condição para ceder aos bens sociais. Pode existir diglossia sem bilinguismo, quando uma sociedade dispõe de duas comunidades linguísticas separadas e unilingues. Mas esta realidade não se aplica a Cabo Verde, onde temos apenas uma comunidade com a possibilidade de acesso a duas línguas que beneficiam de estatutos diferenciados. Citando ainda mais um autor, Fishman, numa situação de bilinguismo sem diglossia, há sempre mudança linguística, porque as duas línguas concorrem entre si nas suas funções, suprimindo-se a língua menos usada numa posição cuja posição se torna cada vez mais fraca. Ora, o bilinguismo existente em Cabo Verde caracteriza-se por uma situação de diglossia. A língua cabo-verdiana é aquela que se utiliza nas situações informais da comunicação e a língua portuguesa preenche todas as situações formais. Estas duas línguas desempenham papéis diferenciados e beneficiam de estatutos diferentes, como está, aliás, no artigo 9 da Constituição da República de Cabo Verde. A língua cabo-verdiana corresponde à língua LOL e a língua portuguesa corresponde à língua HAI. O cabo-verdiano é a língua materna e nacional. E o português é a língua oficial, língua segunda. Ambas constituem o instrumento e o suporte do desenvolvimento e são elementos fundamentais do património da identidade cabo-verdiana.
Segundo Manuel Veiga, o português é o filho adotivo muito estimado. O crioulo é um filho gerado e muito amado. O historiador cabo-verdiano, ou luso-cabo-verdiano, António Carreira, afirmou que 100 anos após o achamento e o povoamento da Ilha de Santiago, começou a emergir um proto-crioulo. Trata-se de uma expressão com uma estrutura ainda pouco complexa e pouco diversificada, como aliás são as características de um proto-crioulo. Porém, o mesmo já continha contornos de uma diferenciação linguística, a caminho de uma autonomização que será reforçada e consolidada de então para cá. Quando é que se dá a autonomização e a consolidação da língua cabo-verdiana? Isto ocorreu nos séculos XVII e XVIII. Já no século XIX e na primeira metade do século XX, temos um movimento de contestação da língua cabo-verdiana e começa a surgir um movimento de defesa da mesma. Portanto, a partir do século XIX, com o surgimento do Seminário Liceu de São Nicolau, em 1886, iniciou-se um período de confrontação entre os detratores e os defensores do crioulo cabo-verdiano. Já na segunda metade do século XX, com a independência do país, ocorrida em 1975, dá-se início a um projeto de construção do bilinguismo, embora seja um projeto hesitante. O crioulo só foi adotado, ou pelo menos estabelecido legalmente como língua nacional, em 1975. Os séculos XVII e XVIII foram os da consolidação das estruturas da língua cabo-verdiana, que passou a ser a língua materna dos mestiços. Sabem-se que na Babel linguística, que era Cabo Verde, no século XV, surgiu o pidgin, foi evoluindo. Os filhos dos escravos, que entretanto foram nascendo, não falavam as línguas dos seus pais. Falavam, ou era-lhes ensinada a língua local, a língua cabo-verdiana. E a partir daí, isto que era um dialeto, foi evoluindo até chegar ao estatuto de língua. No final do século XVIII, encontramos a primeira grande preocupação de puristas da língua portuguesa e defensores do Império Colonial relativamente à pujança do crioulo cabo-verdiano. Em 1784, um escritor que se identificava como anónimo, e quem nos diz é António Carreira, e que seguramente este escritor era uma personalidade importante, talvez um bispo, que mantinha relacionamento estreito com o rei de Portugal. Esse relacionamento era tão estreito que numa carta diz ele: até mesmo os brancos são pouco civilizados, de sorte que são bem raros os que sabem falar a língua portuguesa com perfeição, e só vão seguindo o estilo do falar da terra, que é uma corruptela tão rústica que se não pode escrever. A contestação em relação à língua cabo-verdiana continuou no século XIX e na primeira metade do século XX. Vozes como António Puzzi, José Conrado Carlos, Francisco Adolfo, José Joaquim Lopes da Silva lançam fortes anátemas contra o crioulo cabo-verdiano, que para eles representava uma grande ameaça para o português. Pelo fato do crioulo cabo-verdiano exibir uma fonética e uma morfologia diferentes do modelo português, consideravam-no como uma algaraviada, sem regras nem normas, e que, apesar de tudo, fazia uma grande concorrência ao português, que para eles era a única língua da civilização existente em Cabo Verde. Anos mais tarde, em 1937, o intelectual Augusto Miranda defendia que o crioulo deve continuar a ser proibido. E dizia ele: português é um idioma de progresso e expansão, ao passo que o crioulo é um dialeto de estreito ambiente. O crioulo é uma enxada rudimentar e o português
uma charroa aperfeiçoada. Reparem até, é curiosa esta metáfora que ele usa. O crioulo é uma enxada rudimentar e o português é uma charroa aperfeiçoada. Por isso ele defendia que o crioulo deveria deveria manter-se a continuidade da sua proibição. Face aos ataques e anátemas dirigidos ao crioulo cabo-verdiano, surgiram vozes a defendê-lo já desde o século XIX. A voz mais autorizada e mais consequente no século XIX é de António de Paula Brito. O mesmo, para demonstrar que o crioulo cabo-verdiano tinha regras e tinha gramática, publicou em 1888 apontamentos para a gramática do crioulo que se fala na Ilha de Santiago de Cabo Verde. Podemos dizer que esta obra de António de Paula Brito é a obra fundadora da gramática e do alfabeto do crioulo cabo-verdiano. Mais perto de nós, em 1902, o cônego Manuel da Costa Teixeira publicou uma cartilha bilingue em crioulo e em português. E se ele o fez, é porque reconhecia o valor do crioulo cabo-verdiano, que não era uma corruptela da língua portuguesa, mas sim uma outra língua, nascida nos trópicos. Nos anos 20 do século XX, é Napoleão Fernandes quem começa a escrever o seu Léxico do Dialeto Crioulo de Cabo Verde, uma obra que levou cerca de 20 anos a escrever e que viria a ser publicada postumamente em 1991 pela filha Ivone Fernandes. É um trabalho que, apesar de ser ainda limitado, constitui uma iniciativa cívica relevante, uma obra fundadora do Dicionário da Língua Cabo-Verdiana. Nos anos 30 do século XX surgem dois grandes defensores do crioulo cabo-verdiano, Pedro Cardoso e Eugênio Tavares. Pedro Cardoso, através do seu Folclore Cabo-Verdiano, onde publica noções elementares de gramática, e ainda em conferências como a de 1933, pronunciada no Teatro Virgínia Vitorino, atual Cinema da Praia, insurge contra os ilustres pedagogos que apodavam o crioulo cabo-verdiano de trambolho e que, se a mais não se atrevem, era porque as pedras das calçadas podiam levantar-se. Eugênio Tavares, quer através das suas produções poéticas em crioulo, coligidas no livro Mornas, Cantigas Crioulas, 1932, quer através de artigos publicados no jornal O Manduco, número 11, por exemplo, de 1924, onde defende que, se pensamos e comunicamos o nosso pensamento em crioulo, é porque estabelecemos com o nosso interlocutor alguma regra e algum princípio. Conclui ele dizendo: e se não se ilude a minha incompetência, isto é que constitui a gramática. A segunda metade do século XX é marcada por dois trabalhos descritivos da realidade linguística do crioulo cabo-verdiano, ambos de importância relevante por se tratarem dos primeiros trabalhos de cunho académico. O Dialeto Crioulo, de Baltasar Lopes da Silva, de 1957, e Cabo Verde, Contribuições para o Estatuto do Dialeto Falado no seu Arquipélago, de Maria Dulce de Oliveira Almada, 1961. E devemos notar que, ainda nessa altura, o crioulo era indevidamente tratado por dialeto do português. Para concluirmos esta nossa reflexão acerca do bilinguismo da diglosia, a afirmação do crioulo cabo-verdiano ganha pontos com a independência nacional de Cabo Verde, em 1975. Ganhou pontos porque, a partir daí, começou a fazer escola que o crioulo cabo-verdiano não era um dialeto do português, mas sim uma língua. Em 1979 realizou-se o primeiro colóquio linguístico sobre o crioulo de Cabo Verde, de onde surgem várias recomendações sobre o ensino e aprendizagem da língua materna, sobre o bilinguismo e as línguas em contacto,
sobre o papel do escritor na afirmação e desenvolvimento da língua materna. As conclusões do colóquio de 79 tiveram apenas a força de proposta, sem nenhuma ratificação governamental. Nesse alfabeto proposto em 79, no colóquio de Mindelo, foi publicado o romance O Judago, Manuel Veiga, 1987, o ensaio gramatical intitulado Descrição Estrutural de Língua Cabo-Verdiana, também de Manuel Veiga, de 82, vários livros de poesia, um ensaio com o título Natal e Contos, o primeiro volume de Naboca Noti e vários outros livros sobre a tradição oral. Sobre a literatura cabo-verdiana, a língua materna, iremos refletir na nossa última partilha. Portanto, chegando ao final desta nossa reflexão acerca do bilinguismo e da diglossia, é importante notar que as duas línguas em Cabo Verde já fazem parte, por direito próprio, da nossa idiosincrasia e do nosso património cultural. A nação é, então, convocada a preservá-las e a valorizá-las. Isto sim, em paridade. E se isto acontecer, a diversidade linguística ficará reforçada na nossa terra. A comunicação ficará mais empoderada, usando um vocábulo que está muito em voga, e Cabo Verde entrará no clube dos países que souberam tirar o melhor proveito possível das suas línguas em contacto. Na nossa próxima reflexão, traremos alguns apontamentos acerca do Alupec, o alfabeto unificado para a escrita do cabo-verdiano. Fiquem bem, até a próxima.